O ponto central desse caso é o Fernando Vilaça da Silva, um menino de apenas 17 anos. Ele estudava na Escola Estadual Jairo da Silva Rocha, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus, onde também ele morava. Segundo relatos de familiares e também pessoas que conheciam o Fernando, ele era um menino muito tranquilo e também muito dedicado aos estudos. Mas, como tantos outros adolescentes, ele enfrentava bullying recorrente, mas o dele era por um motivo ainda mais cruel. Esse bullying vinha de outros adolescentes do bairro dele, que frequentemente ficavam provocando o Fernando com ofensas homofóbicas. Mesmo que, conforme esclarecido pelo advogado da família, o Fernando não fosse homossexual. Mas se ele era ou não, não é o mérito da questão. Ele sendo ou não, essas provocações nunca deveriam existir. Esse tipo de provocação foi deixando o Fernando bastante desconfortável, até o dia em que ele decidiu confrontar os seus agressores. O Fernando vivia com a sua mãe e com seus 5 irmãos. Entre eles eram 2 irmãs gêmeas mais novas que o Fernando e 3 irmãos mais velhos. Uma de suas irmãs, inclusive, tem deficiência, e a mãe do Fernando diz que ele era um ótimo filho, um ótimo irmão, ele era conselheiro, ele a ajudava com os cuidados dessa irmã PCD, e desde que tudo aconteceu, essa irmã dele está tendo dificuldades para dormir. E a mãe relata que ela ficou até doente, teve febre por causa da ausência do Fernando. Já o pai relata que o filho era seu verdadeiro amigo, um menino muito bom. E o pai dele só ficou sabendo sobre o que ele estava sofrendo, aquele bullying diário, após os fatos. Aparentemente, o Fernando não compartilhou com a família dele o que ele estava sofrendo. E tudo aconteceu quando o Fernando saiu de casa para comprar coisas no mercado para comer junto com seus irmãos. E o pai dele também falou que o filho nunca deu trabalho, que estudava e estava cursando o último ano do ensino médio e tinha sonho de sair do colégio, conseguir um emprego, conseguir estudar em alguma faculdade. E esse adolescente que teria iniciado a provocação já vinha fazendo isso com o Fernando há algum tempo. Esse adolescente falava do jeito do Fernando, do cabelo, então ele ficava tirando sarro do cabelo dele, dizia que o Fernando gostava de cabelos compridos, mas dessa vez o Fernando decidiu tirar satisfação sobre o que estava sendo chamado, que eu nem vou repetir por respeito a ele. Mas neste momento esse adolescente reagiu e eles começaram a brigar. Bom, tudo aconteceu no dia 5 de julho de 2025, quando o Fernando saiu da sua casa no bairro Gilberto Mestrinho, conforme relatado pela sua família, para comprar leite. Então ele iria no mercadinho que tinha ali próximo. Ele morava junto com seus parentes ali naquela mesma região e ele estava caminhando pela rua Três Poderes. Isso quando ele foi abordado por 2 adolescentes, um menino de 16 anos e um outro de 17. Eles estavam voltando de uma confraternização em uma rua pública e aí eles encontraram o Fernando ali na rua. Segundo a Polícia Civil, esses 2 meninos começaram a insultar o Fernando com ofensas homofóbicas. Começaram a chamá-lo de um termo muito pejorativo, usado frequentemente para provocar e atingir o Fernando. De acordo com testemunhas, o Fernando reagiu a essas ofensas. Ele questionou esses 2 meninos sobre o motivo desses insultos. Então ele confrontou esses 2 agressores. E essa reação dele, infelizmente, desencadeou uma violenta agressão física. Acontece que esses 2 adolescentes atacaram o Fernando e ele foi espancado com socos e também com chutes. E durante a briga, o primo desse adolescente, que também tem 17 anos, deu um chute na cabeça do Fernando, fazendo com que ele batesse a cabeça no muro da escola e depois caísse no chão. Tudo isso aconteceu no meio da rua e, neste momento, tentaram socorrer o Fernando, mas infelizmente já era tarde demais. Tem uma filmagem desse momento que mostra os 2 adolescentes agredindo o Fernando e depois fugindo do local, e o Fernando é visto na sarjeta, inconsciente no chão. Mostra também que tinha mais pessoas na rua naquele momento. Uma mulher tentou ajudar o Fernando, tentando levantá-lo do chão, enquanto outros 2 homens correram atrás dos 2 adolescentes que agrediram o Fernando. E o fato é que esse ataque foi brutal, extremamente covarde, extremamente animalesco. Resultou em lesões muito graves no Fernando. Neste ataque covarde, ele sofreu traumatismo craniano
hemorragia intracraniana e edema cerebral, conforme registrado pelo boletim de ocorrência elaborado pela própria Polícia Civil. Ele foi socorrido pelas pessoas que presenciaram todo esse incidente, essa agressão horrível, e ele foi levado ao hospital em Manaus. E ele foi internado logo de cara em estado grave. Os médicos realizaram uma cirurgia de emergência nele para tentar salvar a sua vida, mas o quadro clínico era extremamente crítico devido à extensão dos ferimentos. Após 2 dias internado em estado grave, o Fernando, de apenas 17 anos, não resistiu aos ferimentos, e ele faleceu no dia 7 de julho de 2025. O laudo do IML confirmou que a causa da morte foi traumatismo craniano, agravado pela hemorragia intracraniana e pelo edema cerebral. E claro que a notícia da morte dele causou uma comoção enorme entre familiares, amigos, colegas de escola e também moradores ali do bairro, que o conheciam como um menino muito pacífico, muito respeitoso. O irmão do Fernando, chamado Gutenberg Vilaça, concedeu uma entrevista a uma televisão local, uma afiliada do SBT, e ele expressou a dor da perda e ele exigiu justiça. Ele falou o seguinte: o que fizeram com meu irmão não se faz nem com bicho, todos conheciam ele, ia da escola para casa, queremos justiça, queremos que ele não seja só mais um. E eu nem preciso dizer para vocês que a família do Fernando foi devastada por esse ato covarde de 2 adolescentes. Ninguém esperava que sair para comprar leite no mercadinho seria perigoso para alguém. E também não imaginavam que ele não voltaria mais para casa. Esses 2 adolescentes que agrediram o Fernando, um de 16 e outro de 17 anos, são primos. A mãe do Fernando, claro, está muito abalada, sem conseguir dormir, e agora ela vive com a incerteza de um dia superar a perda de um dos seus 6 filhos. Os dias para ela têm sido de profunda dor. E ela disse que ela nunca esperou passar por isso, nunca esperou que ela perderia um dos seus 6 filhos. Ela preferiu não se identificar, mas ela deu uma entrevista e disse que os dias após a tragédia não têm sido fáceis e que o próximo passo da família deve ser mudar da casa onde eles moravam, porque, segundo ela, todos os lugares e cômodos da casa trazem lembranças do seu filho. O vazio da casa não é sentido apenas por ela, mas também pelos irmãos do Fernando, e principalmente pela irmã, identificada como Ana, que é uma pessoa com deficiência. Conforme eu falei para vocês, a Ana está tendo dificuldades para dormir e até apresentou febre por causa da falta do Fernando. E a mãe dele, apesar do luto terrível que ela está vivendo, ainda precisa encontrar forças para cuidar dos seus outros filhos, que também estão sofrendo com a perda do irmão, de forma muito trágica, repentina e cruel. E ela falou que ela tem conversado com a sua filha Ana, principalmente, sobre a ausência do Fernando, para tentar de alguma forma aliviar a dor. É difícil que meu filho criei com tanto carinho, cuidado, mas o inimigo sempre tá solto pela rua, né? Pra tirar a vida de qualquer um, tudo bem. Fernando era um menino muito bom, conselheiro, bom filho, irmão maravilhoso. Ajudava a irmã dele, que eu tenho uma filha especial e tinha uma irmã especial. Ajudava ela. E ela, nesse momento ela tá passando por uma dificuldade tão grande, que até adoeceu, ela desceu ontem, ela tava com febre ontem. Não queria nem dormir mais no quarto. Aí ela dizia assim: mas a cama dele tá vazia, mamãe. Eu disse: mas a cama dele tá vazia, mas o Espírito Santo deita aqui, minha filha, né? Falava pra ela: então você não pode ficar com medo, e nem chorar, que ele não gostava que ela chorava. E Deus me deu muita força que eu esperei pra perder um filho meu, que eu pedia todo dia pra Papai do Céu não tirar nenhum filho meu. Portanto, aconteceu, né? Pra minha primeira, falei que tem a minha primeira viagem, né? Isso aí. A família agora está acompanhando de perto todas as investigações com o apoio de um advogado e claro que tudo isso foi devastador para a família dele. No dia 7 de julho de 2025, a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais da Polícia Civil do Amazonas iniciou formalmente as investigações sobre o caso. Os policiais ouviram familiares do Fernando que confirmaram o histórico de bullying sofrido por ele, incluindo ofensas homofóbicas proferidas por adolescentes da região, e entre eles estaria esses 2 meninos que foram responsáveis pelo ataque do Fernando. A delegacia, que é responsável por investigar os chamados atos infracionais, que são os cometidos pelos menores de idade, identificou esses 2 adolescentes envolvidos aqui
no crime que eles cometeram. E conforme eu falei para vocês, um tem 16 anos e o outro tem 17 anos, ambos residentes do mesmo bairro ali de Gilberto Mestrinho. E ele não foi vítima apenas da agressão, mas também das ofensas que já vinham ocorrendo com muita frequência. Ou seja, ele já era vítima de um crime que seria a ofensa homofóbica, até que isso escalou para um nível criminoso que tirou a vida do Fernando. E também foi alegado outro fato bastante perturbador. É dito que pessoas supostamente amando dos agressores teriam comparecido ao velório do Fernando para filmar o caixão. Isso foi alegado por uma mídia local e, se isso for verdade, essas pessoas queriam ver o resultado do que elas causaram. Então, eles não apenas causaram a dor e a destruição da família do Fernando, mas também quiseram ver com os próprios olhos a própria maldade que eles fizeram. Eles quiseram ver o Fernando no caixão. E esse ato gerou muita indignação entre os familiares e também entre a comunidade local.